Oi pessoal, continuando a série de vídeos sobre ACLS. Se você viu o vídeo anterior, já está sabendo que a aula de taquiarritmias precisou ser dividida, portanto essa é a segunda parte da aula e também o sétimo vídeo da série de vídeos sobre ACLS. Seriam 8 vídeos ao todo, mas agora serão 9. O próximo vídeo será sobre bradiarritmias e o último será a prova do ACLS para vocês. Sem enrolação, né? Vamos direto ao ponto. Essa segunda parte da aula de taquiarritmia será focada na parte de tratamento, tá? E aqui embaixo, né? Taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular são ritmos de parada cardíaca, né? Tratamento é um choque não sincronizado, que é a desfibrilação. Obviamente não será o foco dessa aula, né? Vimos na aula anterior, mais focada no diagnóstico, essa tabelinha. Todo paciente com a frequência cardíaca maior que 100, você precisa colocar ele nessa tabela. Saber de qual taquiarritmia se trata. Após o diagnóstico, a primeira pergunta que você deve fazer é: ele está estável ou ele está instável? E por quê? Porque o tratamento de uma taquiarritmia instável tem que ser imediato, sem enrolação, sem titubear. É cardioversão elétrica sincronizada. E como eu faço para descobrir se ele é instável? É super simples. Com certeza você lembra disso aqui da infância, é mais ou menos a mesma coisa. Cabeça, pulmão, pressão e coração, né? Ou seja, rebaixamento do nível de consciência, né? Rebaixamento do nível de consciência. O pulmão seria uma ausculta de congestão que não tinha antes da arritmia e passou a ter. O coração seria uma dor cardíaca, né, típica de síndrome coronariana, e hipotensão, a pressão sistólica menor que 80, tá? E sinais também de uma falência cardíaca aguda também indicam uma instabilidade, né? Uma mão pegajosa, uma mão muito fria, um tempo de enchimento capilar elevado, turgência de jugular, tá? Então são essas 5 coisas, tá? Rebaixamento do nível de consciência, ausculta pulmonar de congestão, né? Dor torácica típica de infarto, hipotensão e sinais de falência cardíaca aguda, tá? Uma regra mnemônica é cabeção, pulmão, coração, pressão e pegajosão, tá? Então sempre lembrar disso aqui. Todo paciente com ataque à arritmia, após dar o diagnóstico, perguntar, ele está instável ou ele está estável? De instabilidade é cabeção, pulmão, coração, pressão, pegajosão. Rebaixamento, ausculta de congestão, dor torácica, hipotensão e sinais de falência cardíaca aguda, tá? E todas essas alterações têm que ser causadas pelo ataque à arritmia. Vamos começar a parte de tratamento. Você está de plantão, pede um eletro para o seu paciente, é esse daí. Você aprendeu que frequência cardíaca maior que 100, você deve dar o diagnóstico usando a tabelinha. Na hora, você vê que é um QRS estreito, ele é regular, né, e tem onda P. Ou seja, estamos diante de um ataque sinusal. Qual é a segunda pergunta? Está estável ou está instável? Ele está com hipotensão, ou seja, ele está instável. Vamos chocar? Ele está com dor no peito, típica de infarto, parece um infarto, ou seja, está instável. Choca? Pele úmida, tempo de enchimento capilar alto. Choca? Ou seja, ataque sinusal é uma exceção àquela regra. Nunca choca, tá? Nunquinha. O que é que você faz? Você trata a causa base. E quais são as causas bases que podem causar ataque sinusal, né? Tem essa regra mnemônica. São 8 causas. Em hipótese nenhuma eu faço DEA, tá? Infecção. Hipótese, hipovolemia. Nenhuma, anemia. Estimulante, que pode ser café, exercício físico, uso de drogas, né? Faço febre, dor, estresse e ansiedade. Então são essas 8 causas que podem causar ataque sinusal que devem ser tratadas no caso de estar diante de um ataque sinusal, mesmo que com hipotensão, dor no peito, etc, né? Qual é a única situação que você choca um ataque sinusal? Só se você quiser ficar famoso, tá? Negativamente famoso.
E eu garanto que você vai ficar viraliza rápido, tá? Então, não inventa moda, tá? Em hipótese nenhuma, eu faço cardioversão elétrica em taque sinusal, tá? Em nenhuma hipótese. Vamos ver o que o ACLS 2025 fala sobre o QRS estreito e regular. Sobram nesses casos TPSV e Flutter, mas essa tabela daí é somente para TPSV. A primeira coisa que ele fala já é bem impactante, ó. Quase 100%, 98% de taxa de conversão usando manobras vagais e ou medicamento. Ele já coloca ali adenosina, diltiazem ou verapamil. Como todo guideline, ele usa dois parâmetros: força de recomendação e qualidade da evidência. Ou seja, nessa coluna aqui, ó, a coluna do COR é classe, COR significa classe de recomendação, né? E classe 1 significa recomendação forte, ou seja, os benefícios superam e muitos os riscos, né? Ou seja, você deve fazer. Já a segunda coluna é o LOI, né? Que é o nível de evidência, né? Nível de evidência, né? B são trabalhos de moderada qualidade, né? Onde R são trabalhos randomizados e NR são trabalhos não randomizados, né? Então vamos ver essa tabela aqui, o que ela fala sobre TPSV, né? Primeiro item, ele fala que manobras vasovagais são recomendadas, né, para o tratamento inicial de pacientes com TPSV, né? A adenosina é um medicamento recomendado inicialmente, né? Quando o paciente estiver hemodinamicamente instável, deve fazer cardioversão sincronizada, e a cardioversão sincronizada também está indicada com uma recomendação forte, né, tipo 1, para os pacientes hemodinamicamente estáveis. Mas em que situação? Quando a manobra vasovagal e adenosina não surtirem efeito. Então você pode também cardioverter esses pacientes, tá? E o que são manobras vagais? São as manobras que abaixam a frequência cardíaca. E existem várias, tá? Algumas que não usamos, como comprimir os olhos do paciente, né? Ou molhar o rosto dele com água muito gelada. Existem outras, né? E as que mais usamos são manobra de Valsalva, né? Compressão do seio carotídeo, Valsalva, compressão do seio carotídeo e a Valsalva modificada, tá? A taxa de conversão da Valsalva é de 20 a 30%. A da modificada é um pouco mais, até 50%. Isso segundo a CLS 2025, tá? E a manobra de Valsalva modificada, como é que ela deve ser feita, né? Uma seringa de 10 ml, você pede para o paciente soprar com toda a força por 15 segundos sem parar, e depois ele sentado, né? Depois você abruptamente deita ele e eleva as pernas e espera por mais 15 segundos. Vamos ver algumas delas, tá? Aqui você está vendo uma paciente com TPSV com uma frequência muito alta, 240, né? E vamos ver a compressão do seio carotídeo, tá? Ele é encontrado mais ou menos um pouco abaixo do ângulo da mandíbula, tá? A princípio, você nem precisa massagear, como está sendo feito aqui, mas é melhor massagear porque para ter uma certeza maior que você encontrou o seio, tá? E isso deve ser feito por 5 a 10 segundos, né? A massagem, a função dela é apenas para encontrar o ponto correto do seio, tá? Mas se você soubesse, não precisaria massagear. O risco da massagem é ter um AVC, né? Ter um trombo na carótida e esse trombo sair, causar um êmbolo após essa massagem. Por isso que as contraindicações são AVC isquêmico com menor que 3 meses e uma estenose carotídea com maior que 70%. Como você não vai ter essas informações do paciente, se ele tem uma estenose carotídea, então se o paciente for muito idoso, é melhor evitar essa manobra, tá? Mas se for um paciente jovem, você pode fazer. Na hora da prova prática lá, vai ter um TPSV e você diz, olha, eu poderia fazer a massagem do seu carotídeo, mas eu prefiro não fazer pelo risco de fazer um êmbolo. É melhor você ser claro nesse aspecto aí, tá? E aqui vamos ver exemplos, né, de vídeos de uma manobra de Valsalva modificada, que é melhor do que a manobra de Valsalva, tá? Você pega uma seringa de 10 ml, pede o paciente soprar pelo bico com toda a força, com o intuito desse êmbolo sair, ele não vai conseguir, né? Isso é feito por 15 segundos. Após esse tempo, você vira ele repentinamente, né? Estava sentado, deixa ele deitado e eleva as pernas, né? E aqui você vai ver no monitor a correção da TPSV, né? Já corrigiu aqui, tá vendo?
Então, é 15 segundos assoprando sem parar, 15 segundos após a troca de posição, né? E aqui, outro exemplo, né, de uma senhora que está assoprando ali por 15 segundos também. E após assoprar, eleva o membro, tá? Uma coisa curiosa, se o paciente tiver algum desmaio durante essa manobra, provavelmente ele vai ter uma miocardiopatia hipertrófica, tá? Às vezes pergunta até em prova esse detalhe aqui. Então aqui é um TPSV que foi convertida como manobra vagal, né? A manobra de valsalva modificada, ok? Converteu agora, né? Vamos ver o que diz a parte de racionalização do guideline sobre os medicamentos de TPSV, né? A adenosina tem uma alta taxa de sucesso, ainda mais quando comparado com as drogas de segunda escolha, que é diltiazem e verapamil, que a taxa varia de 64% a 98%, tá? A adenosina é a droga de primeira linha para tratamento de TPSV. Qual é o problema dela? Ela tem uma vida muito curta, tá? Tempo de minha vida muito baixo. Então, ela é menos efetiva quando feita pela via periférica. Esses pacientes geralmente são de emergência, então a veia disponível geralmente é a via periférica, né? Quando é feito por central, 1 mg talvez já seja até uma dose adequada. Lembrar que a adenosina causa muito broncoespasmo, então tomar cuidado no paciente que esteja asma, né? Se for o paciente hemodinamicamente instável, nem discussão, né? Cardioversão elétrica sincronizada. E aqui ele cita aqueles casos de pacientes que estão estáveis, que tentam manobra vagal e farmacológico e não resolveu, você pode também cardioverter, né? Então, para decorar, pelos guidelines americanos de cardiologia, a dose de adenosina deve ser a primeira dose 6 mg, se não reverter, uma segunda dose de 12 mg, tá? E pelo ESC, o europeu 2019, 6 mg, a segunda dose, se não reverter, 12 mg, e pode considerar uma terceira dose de 18 mg, tá? Mas trabalhos bem mais antigos, de 93 e de 2003, já mostraram o seguinte, que se for por um acesso central, não precisa de uma dose de 6 mg, então a dose inicial tem que ser 3 mg, tá? Porque qual é a ideia daqui? Você faz 6 mg na via periférica e ela vai chegar no coração 4, 5 mg, que ela vai se degradando pelo caminho, tá? Ela se degrada muito rápido, a adenosina, né? Mas se é um acesso central bem posicionado, que já está direto no coração, não precisa 6, 3 mg. E lembrar que a adenosina causa uma sensação de falecimento, tá? O coração para mesmo. Então, quanto maior a dose, maior o tempo de assistolia, tá? Para o paciente que está lúcido, vai ser um desconforto muito maior. Vamos ver um caso aqui de um paciente com TPSV estável, que não respondeu com manobra vasovagal, está infundindo já aqui a adenosina, está fazendo 2 ml, ela vem 2 ml são 6 mg, está 3 mg por ml, acabou de infundir a adenosina na dose correta, sem diluir, se diluir não vai adiantar para nada, né? Sendo que após infundir em bolos, sem diluir, tem que fazer um flush, que ele está fazendo flush agora, até demorou um pouquinho, tem que ser mais rápido isso aqui, e levantou o membro, você viu ali, não foi? Então após o bolos, flush e elevar o membro. Geralmente a resposta é rápida, tá? Vamos ver aqui o vídeo. Começou, né? A diminuir, tem a sistolia, tudo isso aqui é uma sensação de falecimento para o paciente, tá? Por isso que é um remédio que causa muito desconforto, né? Há quanto tempo parou com o paciente com quase sistolia, né? Mas converteu e tá tudo bem, né? Imagine a situação, você chega para dar plantão, recebe o plantão, quando você olha para o monitor que tem um resumo de todos os pacientes, tem ali, ó, o que parece ser uma TPSV aqui, ó. Frequência 217, pelo menos está com pressão boa, não está com hipotensão, né? Você pede um eletro para confirmar, tá aí. Estreito, regular, sem onda P, TPSV. Após o diagnóstico, qual é a próxima pergunta? Está estável ou está instável? Fui ver a paciente, não tem rebaixamento, pressão arterial boa, ausculta pulmonar boa, sem dor no peito, sem sinais de falência cardíaca, ou seja, TPSV estável. O que fazer?
Era uma idosinha, não dava para fazer, não dava para massagear o seio carotídeo, né? E ela não tinha condições de assoprar uma seringa, então não dá para fazer a valsalva modificada. Vamos fazer a adenosina. Epa, tá no UTI. Lembrei que tem central. Vamos ver o raio-x? Porque se estiver bem posicionado, entra naquele caso de fazer uma dose menor de adenosina, 3 miligramas. Olha o raio-x. A ponta do catéter bem dentro do coração. Realmente, colocar até o talo. Será que a causa da TPSV é esse catéter tão introduzido? É uma possibilidade. O risco de fazer adenosina naquele cateter totalmente introduzido era que talvez a droga entrasse no coração já lá pelo ventrículo, né? E talvez nem surtisse efeito. Então a primeira coisa a se fazer foi puxar o catéter, puxei acho que uns 4 a 5 centímetros e bati outro raio-x. Ele saiu da seta, a ponta estava na seta azul escura para onde está agora na seta verde, né? Mais perto da entrada do coração. Note que a adenosina são 3 miligramas por ml, aqui tem 2 ml, né? Eu pedi para fazer apenas 1 ml, tá? Fui tentar fazer a dose de 3 miligramas. Fiz um three-way e fiz um flush, né? Obviamente não tem que levantar o membro porque já estava no acesso central, né? Avisei a paciente que ela iria sofrer um mal súbito, uma sensação de desfalecimento, que ela ia ficar com raiva de mim, inclusive. Só que uma surpresa boa. Como eu fiz 3 miligramas, uma dose bem mais baixa, vocês viram aqui no eletro, no cardioscópio, que a parte de assistolia foi mínima. Inclusive, a paciente depois relatou para mim que ela praticamente mal sentiu incômodo, né? Então, uma dose mais baixa tem essa vantagem. Foi eficaz, sem causar quase nenhum mal para a paciente, tá? Assim, de sintoma, né? Então é isso. Então tá aqui, ó, um eletro de antes, né? Feito mais ou menos 7h30. Um eletro depois, 1 hora depois, né? Após puxar o acesso, fazer um novo raio-x, preparar a medicação, conversar com a paciente, né? 1 hora de intervalo, mas fica aqui a lembrança que se for acesso central, a dose de 3 miligramas é eficaz, tá? E pela CLS, uma dose de 1 miligrama já seria eficaz, né? Fica aí a lembrança. Seguindo a lógica da tabela, o normal agora seria falar de flutter e fibrilação. Porém, vamos pular porque para TV, taquicardia ventricular, porque muitas vezes as TVs que são, na verdade, TPSVs, né? Então tem esse link entre TPSV e TV. Vimos no final da aula passada que toda vez que as precordiais forem sempre QRS largos, né? Isso será uma TV real, né? Pode ver aqui que V1 é onda do tipo R, V2 é onda do tipo R, V3 também. Todas, inclusive, aqui, ó, as precordiais são positivas, né? Da derivação de V1 até V6 mostra totalmente R positivos, tá? Então, isso aqui é uma TV com certeza, tá? Já nesse outro exemplo aqui mostra o contrário, tá? Essa onda que parece ser a onda R, na verdade, essa aqui é a onda T. A onda R está aqui embaixo. Então é negativa, aqui negativa, negativa. Todos largos e negativos. Todos largos e negativos. Então, concordância de negativo de V1, V6 totalmente negativa. Onda do tipo QS, tá? Então não tem a onda RS que a gente viu para fazer os critérios de Brugada, né? Então aqui, mais uma vez, TV totalmente, TV real. E esse slide a gente viu na aula do diagnóstico, né? São ondas que parecem TV, né? Uma forma rápida de dizer se é TV ou uma TPSV com aberrância é olhar a VR. Se a VR for positiva, a VR positiva, a VR positiva, a VR positiva, esse é o primeiro critério do Verekay, né? De 2008, né? Primeiro critério positivo, fecha o diagnóstico para TV. Então, essas três são TVs, taquicardia ventricular monomórfica real, tá? Não é uma TPSV com aberrância. Já esse caso aqui, ó, que parece ser uma TV também, ó, um QRS largo, né? Você olha precordial, só que você já olha uma VR negativa, né? Então tem uma chance alta de ser uma TPSV com aberrância, tá? E de fato é, tá? A VR negativo não é TV, provavelmente TPSV com aberrância.
teria que usar os outros 3 critérios do Verikay, tá? Ou usar os critérios de Brugada aqui, tá? A gente já viu isso na primeira aula, né? Ó, o famosíssimo ESC, né? Que é a Sociedade Europeia de Cardiologia, que publica vários guidelines excelentes, né? Inclusive é referência mundial para praticamente tudo em cardiologia, né? Em agosto de 2022, durante a pandemia, tá, do Covid, ele publicou esse guideline aqui sobre como tratar TAC ventricular, tá? As arritmias ventriculares, tá? E ele botou como classe de recomendação forte, né? Que pela primeira vez, ó, cardioversão elétrica sincronizada também estaria indicado para uma TV monomórfica e estável, tá? E geralmente até então você só cardiovertia taquicardias instáveis, mas ele bota aqui como primeira linha de tratamento, ó. Taquicardia ventricular sustentada monomórfica estável também pode se usar como primeira linha a cardioversão sincronizada, mesmo sem ser instável. O único adendo que ele fez é que, como para cardioverter tem que fazer uma sedação, se possível, tem que ver se o risco de sedação é baixo, porque também se for para sedar e entubar, aí seria contraindicado, né? Vamos ver o que o ACLS 2025 fala, o resumo dele para as taquicardias de complexos largos, né? Ó, se for hemodinamicamente instável, TV instável é igual a cardioversão sincronizada, não tem nem o que pensar, né? Mas hemodinamicamente estável, também posso fazer cardioversão elétrica sincronizada, assim como falou o ESC de 2022, né? Quando as manobras vasovagais e a farmacologia for ter sido ineficaz, né? Droga de escolha, amiodarona e beta-bloqueador, tá? Se for monomórfico, eu posso tentar fazer adenosina, pode ser considerado, né? Porque pode ser aqueles casos de TPSV com aberrância, né? Verapamil e diltiazem não deve ser usado, tá? E adenosina não deve ser usado se o paciente estiver instável ou for irregularmente irregular ou for um complexo polimórfico. Adenosina a gente só usa se só pode pensar em usar adenosina para TV monomórfica, se for monomórfica, tá? Antigamente, fazer essa diferenciação entre uma TV monomórfica e uma TPSV com aberrância era fundamental para tentar fazer essa diferenciação, porque os tratamentos eram muito discrepantes, tá? Hoje em dia, com essas atualizações de 2025 da ARRA, as mais recentes do ESC e do ACLS 2025, ficaram menos diferentes, mas mesmo assim vale a pena pontuar essas diferenças, tá? Primeira pergunta a se fazer quando tem uma TV monomórfica não é se é estável ou se é instável, como se faz com as outras taquiarritmias, é saber se ela tem pulso ou não. Então, a primeira pergunta com a TV é: tem pulso ou não? Se não tiver pulso, parada, desfibrila. Com pulso, ela pode ser estável ou pode ser instável. Se for instável, cardioversão elétrica sincronizada. Se for uma TPSV instável, mesma coisa, cardioversão imediata, que não tem nem o que pensar, imediata, né? Agora, se for estável uma TV, né, tratamento inicial é a amiodarona, tá? Pode ser a amiodarona. Segunda droga é beta-bloqueador, a se pensar. Mas você também pode fazer manobra vasovagal e até tentar uma adenosina se for uma TV monomórfica. Mas lembrando que se não funcionar nada disso, você pode fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, mesmo no estável, tá? Embasado pela todas as diretrizes, né? Numa TPSV estável, a droga de escolha, primeiro são as manobras, se for estável, e a droga de escolha é a adenosina, e depois as diltiazem e verapamil, tá? Eu deixei de laranja aí as diferenças entre elas nas drogas, tá? Mas a TPSV estável, se nada disso resolver, também você pode fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Aqui o fluxograma de taquiarritmias do ACLS 2025 agora. A primeira coisa importante é ver isso aqui, ó. Ele é instável ou não? Que é a primeira pergunta. É instável. Cardioversão sincronizada, não tem nem o que pensar. Imediata, tá? Não é instável, tá? Estável. Ele pergunta, é um QRS largo? Se for sim, considera a adenosina apenas se for um TV monomórfica regular, ok? E aqui o antiarrítmico também.
Se for adenosina, ele pede para fazer a primeira dose de 6 mg, a segunda dose de 12 mg. Lembrando que o guideline europeu, ele até sugere uma terceira dose de 18, tá? Mas só no europeu, no CLS não, é de 6 e 12 e pronto. E a amiodarona, ele pede para fazer 150 mg nos primeiros 10 minutos, ok? E se não for QRS largo, ou seja, QRS estreito, se for regular, manobra vasovagal, se não melhorar, a adenosina, se for regular, tá? E se não melhorar, bloqueador do canal de cálcio, ok? Na década de 50, o mundo vivia uma verdadeira epidemia. Mortes por doenças cardiovasculares só aumentando, doenças coronárias e AVCs. Na época, pouco se sabia sobre as suas causas. Sem saber a causa, o tratamento é totalmente ineficaz. Nesse gráfico, que é bem interessante, fica evidente a morte ceifando vidas de arrasto, mundo afora. Por outro lado, com o avanço científico ao longo das décadas, e consequentemente um melhor conhecimento sobre a sua fisiopatologia, as mortes vão cada vez diminuindo mais. Note nesse gráfico que 1961 é um marco. Pela primeira vez veio à luz os possíveis fatores de risco dessas doenças. Demoraram 13 anos de um estudo para isso. Tudo começou quando, em 1948, o NHLBI, que é o Instituto Nacional de Coração dos Estados Unidos, deu início a um ambicioso projeto de pesquisa, de saúde. Ele recrutou, como eu falei, em 1948, 5.209 homens e mulheres entre 30 e 62 anos, da cidade de Framingham, em Massachusetts. E eles seriam acompanhados a cada 2 anos, de 2 em 2 anos, ao longo das décadas. E, em 1961, 13 anos após o seu início, lançaram as primeiras hipóteses do que seriam os fatores de risco daquelas doenças. Nessa timeline aí, conseguimos ver outros marcos importantes desse famoso estudo, que é o estudo Framingham do coração. Esse estudo Framingham, ele constatou algumas coisas. Uma delas, que o mundo, ele tem uma verdadeira epidemia de fibrilação atrial, tá? Estima-se que existam no mundo até 0,6% da população seja acometida pela fibrilação atrial. Então é a arritmia mais comum em todo o mundo, tá? E uma coisa importante aqui no estudo, tá? Incidência de AVC, pressão alta, DAC, ICC, fibrilação. Veja como a fibrilação é o fator de risco isolado que aumenta 6 vezes o risco de AVC, tá? Isso é bem chocante. Entendendo um pouco mais sobre fibrilação atrial. Primeira coisa, tá? A maioria dos pacientes com fibrilação atrial tem sobrecarga de átrio esquerdo e vice-versa. Quem tem sobrecarga também vai ter FA, como causa ou consequência, tá? Inclusive, a FA já pode ser considerado um sinal indireto de sobrecarga de átrio esquerdo, até porque sempre vão estar presentes, tá? Sobrecarga de átrio esquerdo vai causar, ao longo do tempo, uma fibrose atrial e isso vai gerar fibrilação atrial. Nesse caso, a sobrecarga foi a causa da fibrilação, tá? Mas um paciente que tem fibrilação sem FA, gera uma contração ineficaz do átrio esquerdo. Consequentemente, ele vai aumentando ao longo do tempo. Então, a FA que foi a causa da sobrecarga. Então, independente de quem foi a causa ou consequência, os dois sempre vão estar juntos. E por que a FA é o fator isolado com maior impacto na incidência de AVC? Por causa desse apêndice aqui, ó, tá? Com a FA, o sangue dentro do átrio mais estagnado, ó, aqui novamente o apêndice, ó, termina formando trombos justamente aqui dentro, tá? E por isso, reverter um FA pode ser muito perigoso. Às vezes o trombo está aí nesse apêndice de boas. Quando o ritmo volta a ser sinusal, ele sai e causa o AVC. Então, com esse risco tão evidente de um paciente com FA fazer AVC, era muito temeroso o seu paciente ter um FA e você não deixar ele anticoagulado, Mas também tinha um risco de ele sangrar com esse excesso de anticoagulação. Por isso, sempre tentou-se criar score para tentar dividir esses dois mundos, tá? Os pacientes que deveriam ser anticoagulados daqueles que não precisariam.
primeiro score para fazer isso foi o Chades, está em 2001. Qual o problema? Se tivesse um ponto aqui, era chamado de risco intermediário e não teria indicação de anticoagular. E o que foi visto na validação do estudo? Que esses riscos intermediários, né, era 62% das pessoas, mas ainda tinha quase 2,5% de eventos trombóticos. Então não era muito bom por isso. Em 2009, tentou-se melhorar o Chades e virou Chades-Vasque, né, que durou até pouco tempo agora, né? E esse Chades-Vasque resolveu aquele problema, tá? O público intermediário diminuiu os eventos trombóticos para 0,6, tá? E recentemente esse Chades-Vasque foi atualizado. O Chades de 2001 virou Chades-Vasque em 2009 e em 2024 no ESC, mais uma vez o ESC, ele fez uma nova mudança para Chades-Va, que é o que está em vigor atualmente, né? Cada letra é um mnemônico, né? Cada letra, o C é insuficiência cardíaca, H, hipertensão, cada uma vale um ponto, né? A de age, idade maior que 75, vale 2 pontos. D de diabetes mellitus, 1 ponto, é bem intuitivo, tá? O S de stroke, vale 2 pontos. V de doença vascular ou coronariana, né, ou periférica importante, vale 1 ponto. E A de age, novamente, de 65 anos acima, vale 1 ponto, tá? Se tiver 1 ponto, né, ele é um risco chamado de classe 2A, deve-se considerar anticoagulação, mas 2 ou mais, com certeza deve estar anticoagulado, ok? Então, todo paciente, sem exceção, que tiver fibrilação atrial, você tem que calcular o Chades-Va agora, né? Vamos ver o que o ACLS 2025 ele fala para o tratamento de fibrilação atrial e flutter. Ele divide em duas tabelas. A primeira é de tratamento elétrico, que são os choques, né? E a segunda é tratamento medicamentoso. Primeira parte aí, ó, é hemodinamicamente estável para fibrilação ou flutter atrial com a taxa ventricular alta, ou seja, maior que 150, é choque, né? Choque imediato, tá? Outra coisa, também pode ser uma cardioversão urgente se for uma fibrilação atrial nova ou um flutter novo com a taxa ventricular alta, mas que também tem uma síndrome coronariana aguda. Então são vários mais e mais, né? Mas você também pode chocar se for nessa situação aqui. Se for uma fibrilação atrial, como novidade, eles aumentaram a taxa, a intensidade do choque para 200 joules, né? O flutter também, tá? 200 joules os dois. Essa é a novidade 2025. Como eu havia dito, né, a segunda tabela medicamentosa para fibrilação atrial e flutter, ele bota tudo junto. Primeira linha aqui, ele já bota aqui bloqueador, beta-bloqueador ou bloqueador do canal de cálcio são a primeira linha de tratamento para fibrilação atrial ou flutter com resposta ventricular elevada, e a mildarona seria a segunda linha de tratamento para fibrilação atrial com resposta ventricular elevada. Vamos ver um exemplo de um dos maiores medos desbloqueados, né? Que é justamente o medo de você fazer uma cardioversão paciente e ele já tem um trombo no coração, né? De um paciente com FA, tá? Veja esse exemplo aqui. O paciente foi internado na terapia intensiva, numa UTI, ele proveniente da emergência, né? A pedido do médico dele, tá? Era um paciente com miocardiopatia hipertrófica, já era portador de CDI, já havia sofrido vários choques, né, de CDI e tentativas frustradas de tentar fazer uma ablação nessa TV epicárdica, né? Sendo que na última consulta apresentou um FA e foi internado para fazer uma tentativa de uma cardioversão elétrica sincronizada. E por que foi que o médico não tentou fazer isso ou tentou reverter o ritmo com medicamento? Porque ele ficou com medo de ter um trombo lá dentro, né? Foi calculado o Chades-Va dele, Chades-Va de 3, de 2 para cima, tem indicação de fazer anticoagulação. E ele já veio de fato fazendo, rivaroxabana, tá? Que é um inibidor oral do fator 10 da coagulação. Estava em uso também de Tresset, que é uma combinação de rosuvastatina e ezetimiba para controle de colesterol. O Entresto, que é o sacubitril e valsartana para pressão e sacubitril para insuficiência cardíaca, né? E um coron para controle de ritmo. Foi internado na UTI, foi feito um ecocardiograma, né? Para tentar, aqui a dose, né? 20 mg por dia. E foi feito um eco, né?
E o eco mostrou o quê? Que tinha justamente um trombo dentro do átrio esquerdo, de 0,8 para 0,5, inclusive móvel, sugestivo do trombo. Então, nesse caso, muito arriscado fazer essa reversão do ritmo. Ele pode, inclusive, esse trombo sair e causar um AVC no paciente, né? Ó, o ACLS não vai te cobrar isso aqui, tá? Só o básico, né? Por exemplo, se for uma fibrilação atrial instável, cardioversão elétrica sincronizada. Isso é básico. Se errar isso, ele para na hora, tá? Agora, sobre a fibrilação atrial estável, o que fazer, ele não vai te cobrar, tá? Mas para a vida de vocês é bom ter isso em mente, tá? Isso é da última atualização do ESC de fibrilação atrial, tá? Se a fibrilação tiver menos que 12 horas, né, e tiver um chá de Schwab baixo, né, o tratamento pode ser amiodarona, reverter o ritmo, ou até uma cardioversão elétrica sincronizada também, tá bom? Agora, se for uma fibrilação com mais de 12 horas ou chá de Schwab 2 ou mais, né, tem que, pelo chá de Schwab maior, tem que anticoagular, né, tem que fazer também magnésio, 2 gramas pelo menos, e um controle de frequência. E esse controle de frequência será como? Vai depender da função cardíaca. Se for um ICC baixo ou descompensada, o tratamento é dislanoside como primeira escolha e amiodarona como segunda escolha. Agora, se tiver uma função cardíaca boa, B de função cardíaca boa é beta bloqueador, ou dislanoside como segunda opção, ok? Isso é mais para a vida, tá? E aqui o resuminho de nossa tabela, né? Se for ritmo de parada, desfibrilação. Se for um ataque sinusal, em hipótese nenhuma, você vai chocar. Em hipótese nenhuma, eu faço DEA, né? Aqui as 8 causas de ataque sinusal. O tratamento é tratar a causa que tá dessa ataque sinusal, né? Se for um TPSV estável, tentar manobra vasovagal. Adenosina, se for acesso central, 3, 6 e 12. Se for acesso periférico, 6 e 12, tá? Sempre explicar os sintomas e fundir sem diluir, flush, levantar o membro, ok? Se não resolver, beta bloqueador, bloqueador do canal de cálcio, que a gente viu lá que é preferência, né? Diltiazem e verapamil, ok? No flutter estável, beta bloqueador pode ser também, bloqueador do canal de cálcio. Na TV monomórfica estável, amiodarona, né? Na FA, a gente viu ali, menor que 12 horas, com chá de Schwab baixo, amiodarona ou cardioversão elétrica sincronizada, já que está tranquilo por aqui. Ou maior que 12 horas, ou chá de Schwab elevado, anticoagulação, magnésio e controle de frequência. Ok? E aqui o fluxograma do ACLS 2025, né, sobre as taquiarritmias instáveis, tá? Que você tem que fazer uma cardioversão imediata, né? Ele considera uma taxa ventricular elevada acima de 150, tá? Sedar quando for possível e a taxa da carga, né, aumentou, né? A fibrilação atrial e fluente atrial aumentou para 200 joules, tá? Agora, taquicardia de complexo estreito, 100 joules, a mesma coisa de taquicardia monomórfica, ok? E taquicardia ventricular polimórfica, você considera como um ritmo de parada, tá? Não sincronizado, ok? Toda vez que você for sincronizar, inclusive na prova do ACLS, é bom você falar: vou fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, protocolo de OSASCO, tá? Onde O é orientar o paciente o que vai acontecer com ele, dizer que ele está com um ataque arritmia levemente perigosa, que se der um choque, você vai dar um choque no coração para tentar reverter, né? Você vai sedar quando possível, né? E sedar como? Tem aí as informações, se for com insuficiência cardíaca, preferência midazolam e fentanil como analgésico, e se for sem insuficiência cardíaca, propofol e fentanil como analgésico, tá? Ambu. E o que está vermelhinho é a coisa mais importante, tá? Que é o erro mais grosseiro da prova da Celeste. É você esquecer de apertar o botão de sincronizar, tá? Aí aplica o choque e observa. Esse é o protocolo OSASCO para as cardioversões elétricas sincronizadas. E a última tabelinha do ACLS 2025, só para não ficar nenhuma dúvida, né? Dos ritmos de parada que já vimos, a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso, porém lembre, se for um ataque cardíaco ventricular polimórfico,
o CO, classe de recomendação forte, né? Imediatamente fazer um choque não sincronizado, tá? Isso aqui é um ritmo de parada, tá? Taquicardia ventricular polimórfica. Se ela for recorrente, né? Fazer magnésio, tá? Ou se for uma tossada de POAN, também deve ser feito magnésio, tá? Então você faz magnésio se for uma polimórfica recorrente ou qualquer tossada de POAN, ok?